Vamos estudar a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Então já deixa aberta aí, carta aos Efésios, tá? Efésios, capítulo de número 2, é o que vamos estudar. E o tema da nossa lição, Gabriela, está na nossa tela, você vai ver que o tema da nossa lição é: Cristo é a nossa reconciliação com Deus, ok? Então é o tema que vamos estudar. Então pode abrindo aí a sua Bíblia, tá? Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 2, versículo de número 14 em diante. É o que vamos estudar nesta manhã. Deixa eu explicar para você o que nós vamos estudar nesta manhã. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, tá? Paulo está escrevendo essa carta, e Paulo está falando sobre a condição. Na lição passada, Paulo falou sobre a condição dos gentios, ou seja, nós, quando estávamos sem Deus. Paulo trabalhou isso, nós trabalhamos isso na semana passada. Mas houve uma mudança radical na nossa vida, desde o momento que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor. E hoje nós queremos falar exatamente sobre isso, esta mudança. Através de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Significa dizer que antes de nós recebermos Jesus, nós não estávamos com Deus, nós não tínhamos Deus, e o mais importante, éramos considerados inimigos de Deus. Espera aí, será que alguém pode ser considerado inimigo de Deus? Pense nisso, né? Será que alguém pode ser considerado inimigo de Deus? A Bíblia vai dizer que sim. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Mas Deus vai mudar a nossa condição por meio de Jesus. De inimigos de Deus, nós seremos transformados em filhos de Deus, amigos de Deus. Gente, e é isso que nós queremos estudar. Através de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Estávamos afastados de Deus, estávamos longe de Deus, estávamos distantes de Deus, éramos por natureza inimigos de Deus. E aí vem Jesus mudar a história da nossa vida e transformar cada um de nós de inimigos para amigos de Deus, filhos de Deus. Gente, é isso que nós queremos estudar nesta manhã, esta mudança que Jesus fez por nós e em nós. E eu queria convidar você nesta manhã para estudar exatamente esse tema tão maravilhoso conosco nesta manhã. Prepare o seu coração, prepare aí a Bíblia e vamos estudar este tema tão importante para a nossa vida espiritual. E Deus deseja falar com você nesta manhã. O título da nossa lição de hoje, lição 7, está escrito assim: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo está aqui na tela, o texto áureo, pode passar? Texto áureo, passe mais um pouquinho, deixa eu ver se está aqui. Texto áureo, ótimo. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque ele quem? Na verdade, esse ele deveria estar em maiúsculo, tá? Porque se refere a Jesus. Aqui está um erro de tradução. Ele aqui era para estar em maiúsculo a primeira letra. Ele é uma referência ao grande Deus, Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Percebe que o termo não diz que ele nos deu a paz, mas ele é a nossa própria paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre isso. Espere um pouco. A verdade prática para nós, está escrito assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ok? Então nós temos que entender isso.
Agora, a leitura bíblica em classe, está na Bíblia Hábito, vai ter que procurar. A leitura bíblica em classe está em Efésios. Pega a sua Bíblia, você que está assistindo comigo essa escola dominical e que ama a palavra de Deus, porque para assistir escola dominical, irmão, tem que amar muito a palavra, tem que ser aquelas pessoas que realmente têm sede da palavra de Deus, querem conhecer melhor a Bíblia, querem estudar a Bíblia, querem compreender a Bíblia. Então você é a pessoa indicada para ser aluno da escola dominical. Quero conhecer Bíblia, quero estudar Bíblia, quero crescer no conhecimento da Bíblia, tá bom? Então, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14, é o texto, a leitura bíblica oficial que vamos fazer. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Senhor, aplica tua palavra aos nossos corações, e que possamos compreendê-la, Senhor, que o teu Espírito ilumine nosso entendimento, para compreendermos melhor a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Preste bem atenção, deixa eu fazer uma introdução, para você entender o que vamos estudar. No tempo de Jesus, na época de Jesus, havia um grande dilema naquela sociedade, e isso depois que Jesus foi para o céu, esse dilema perdurou. No tempo dos apóstolos, esse dilema vai perdurar. Qual? A separação entre judeus e os gentios, as pessoas que não eram judeus. Então os judeus, eles eram muito exclusivistas, ou seja, eles não permitiam que outras pessoas desfrutassem ou se aprofundassem no conhecimento deste Deus, que era o Deus dos judeus. Eles eram muito fechados para as pessoas de fora. Inclusive, para você ter uma ideia desse preconceito dos judeus com as pessoas ímpias, com as pessoas que não eram judeus, tinha até um muro ao redor do templo que separava o lugar de adoração dos judeus das pessoas gentias, a ponto deles colocarem placas em toda a extensão do muro, ameaçando, se algum gentio atravessasse o muro, deveria morrer. Então você percebe que os judeus eram bem exclusivistas, eram bem fechados com relação a outras pessoas abraçarem a fé. Mas havia uma palavra lá em Gênesis. Deus, quando escolheu Abraão, que é o pai dos judeus, Deus disse ao pai dos judeus, Abraão, que através dele ou da semente dele, Deus abençoaria o quê? Todas as nações. Só que parece que os judeus não entendiam muito bem isso, e se fecharam para o mundo, a ponto de não aceitar outras pessoas que comungassem da fé. Aí vem um certo judeu, um nazareno, que vai ser diferente de todos os judeus da sua época. Por quê? Porque ele vem abrindo o caminho para que outras pessoas pudessem ter acesso a Deus. Aí, o que ele vai fazer, pastor? Ele vai conversar com os samaritanos. Judeu não conversa com samaritano, mas ele vai conversar. Ele vai curar pessoas de outras nações. Ele vai sarar pessoas de outras nações. Ele vai começar a abrir o caminho para que outras pessoas de outras nações tenham acesso a Deus.
Aleluia. Quem é esse judeu? Esse judeu que vai ser um judeu radical, que vai nascer no meio do povo judeu e que não vai ser como os outros judeus fechados, exclusivistas. Não, ele vai comer na casa de pecadores, ele vai entrar na casa de gentios, ele vai curar pessoas de outras nações, ele vai curar a mulher fenícia, Ciro-fenícia, ele vai curar a mulher cananeia, ele vai operar milagres no meio das nações pagãs, ele vai entrar na aldeia de samaritanos, ele vai tocar em leprosos, ele vai romper com toda, oh glória a Deus. Ele é um judeu fora da lei. Daria uma ótima mensagem, hein? Jesus, um judeu fora da lei. Para quem gosta de pregar, tome posse aí e já prepara o sermão para domingo. Jesus, um judeu fora da lei. Lindo demais. E é isso que a gente vai estudar. Jesus vai quebrar esta barreira. Ele vai desfazer este muro. É por isso que você leu lá, né? Ele vai desfazer, esse muro vai vir abaixo. Então vamos estudar sobre isso. Eu não sei se você entendeu, mas vamos começar então, tá? A introdução diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta lição veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo. No versículo 13 que fizemos a leitura, Gabriela deixa lá na tela para a gente, no versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora em quem? Em Cristo vai haver o quê? Uma mudança. Para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já por meio ou pelo sangue de Cristo, chegastes o quê? Perto. Quando Paulo se refere, gente, pelo sangue de Cristo, sangue na Bíblia é vida. Então quando Paulo diz pelo sangue de Cristo, tem duas explicações. Primeiro, pela vida de Cristo e pela morte de Cristo, porque o sangue também simboliza a morte. Então Paulo está dizendo, pela vida e pela morte de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos o quê? Perto. Perto de quem? De Deus. Estávamos longe, mas por meio da morte de Cristo e da vida de Cristo, nós fomos levados para perto de Deus. Quem aqui nesta manhã está me assistindo e sente pela fé que está perto de Deus, você não está mais longe de Deus, você vivia longe de Deus, você estava há alguns anos atrás longe de Deus, mas agora depois que você aceitou Jesus, que Jesus te recebeu, você foi levado para perto de Deus. Hoje nós andamos perto de Deus. Na verdade, para quem gosta da Bíblia, mais ainda, Deus está dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Então vamos estudar sobre isso. Tópico de número 1. Vamos falar sobre exatamente essa... Cristo desfez a inimizade entre os homens. Desde o passado, gente, desde os tempos mais remotos da humanidade, os homens já vivem em inimizades. Vamos lembrar lá atrás no passado, Adão e sua família. O próprio irmão Caim matou Abel. Você lembra então dos irmãos de José, que jogaram José numa cisterna e depois o venderam como escravo? Então desde o passado a gente percebe que existe uma inimizade entre os homens. Não apenas a inimizade do homem com Deus, mas entre os homens. Jesus vem para quebrar essas inimizades. Olha o que diz o texto: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, desde o passado, a gente percebe, Eliseu, que judeus e gentios não se comunicavam. Judeu não gostava nem, não entrava nem numa casa de uma pessoa que não era judeu.
Sentar na mesa para comer, muito menos. Permitir que um gentio entrasse no templo dos judeus, só se esse gentio se submetesse a todos os princípios da lei judaica. Então eles eram muito fechados. Eles não passavam pelo meio de uma região onde não houvesse judeus, tá? Então tudo isso, havia uma parede de separação. Essa parede de separação está na nossa revista, diz assim, trata-se de uma analogia com as muralhas do templo. Então, Gabriela, coloca aí no texto para mim, Efésios 2:14. Olha o que diz o texto aí. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação. Quando Paulo escreve essa parede de separação, irmã Fernanda, ele está se referindo ao muro. Ele está com o pensamento em quê? Ao muro que existia no templo dos judeus, que separava, que não deixava as pessoas ter acesso a Deus. E Paulo está dizendo, ei, Jesus veio e desfez esse muro, e derribou este muro, arrancou este muro. A separação entre os homens e Deus foi rompida. Jesus vai derribar o muro e vai abrir o caminho para que outras pessoas, além dos judeus, tenham acesso a Deus. Tá? Então nós vamos ter essa questão, porque é muito importante você pensar, gente, que Jesus, em todo o tempo, Jesus sempre condenou esse farisaísmo judaico, esse exclusivismo judaico. Tem até alguns textos muito interessantes. Abre a tua Bíblia, vamos então estudar. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 24. Vai meditando na palavra comigo, vai estudando a palavra, vai anotando aí. Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo 24. Olha o que Jesus está dizendo na sinagoga lá em Nazaré, onde ele nasceu, tá? Onde ele nasceu. Diz assim, Jesus cresceu, na verdade ele não nasceu em Nazaré, ele cresceu em Nazaré, me perdoe. Onde ele cresceu, tá? Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo de número 24. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele está falando em Nazaré. E em verdade vos digo, que muitas viúvas, aí ele vai provar que Deus não é exclusivista. Ele vai provar que em todo o tempo Deus sempre foi muito sensível, até mesmo às pessoas que não eram judeus. E isso vai causar uma indignação. Olha o que ele diz, versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha o que Jesus está falando, gente. Jesus está numa sinagoga, eles são extremamente exclusivistas, e Jesus disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Elias precisou de socorro, sabe quem Deus usou? Uma gentia, uma ímpia, uma mulher que não era judia. Olha Jesus já quebrando com todos os princípios judaicos. Olha o que ele vai dizer, depois ele diz, liga para mim esse ventilador. Olha o que eles vão dizer, olha o que ele vai dizer no versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo de profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Sírio. Meu Deus, Jesus está dizendo assim, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, seus judeus exclusivistas. Vocês acham que Deus só gosta de vocês, que Deus só está com vocês, e que Deus só ama vocês. Deixa eu contar uma coisa, vocês já leram na Bíblia que no tempo de Eliseu, o único que Deus curou de lepra foi um sírio? Que não foi um judeu que foi curado? Ótimo, Eliseu, obrigado. Que não foi um judeu? Gente, isso é muito forte. Jesus está condenando o exclusivismo. Eles achavam que Deus só amava eles, que Deus só tinha cuidado com eles, que Deus só tinha promessa para eles, que eles eram exclusivistas. Aí Jesus vem, Eliseu, mas Jesus é terrível. Jesus vai usar o exemplo de 2 pessoas. Ele vai dizer, lembra da viúva?
E quem era viúva? Ela era de outra região. Lembra do que foi curado? Naamã? É claro que eles lembravam, eles sabiam da história de Naamã. E Naamã era o quê? Ciro. Vocês estão achando que Deus só está com vocês? Só pensa que Deus só quer salvar judeu, que Deus só quer curar judeu? É o caso de muitas igrejas. Tem muitas igrejas que acham que Deus só está com eles, que Deus só cura naquela igreja, que a mão de Deus só está naquela igreja. A mão de Deus está aqui. Acho que a mão de Deus só está naquela igreja. Não, deixa eu te falar uma coisa. Deus está onde tem um coração quebrantado e contrito. Eu tenho visto algumas igrejas achando que são donos de Deus, exclusivistas. Deus só faz ali, Deus só cura ali, Deus só realiza milagre ali, Deus opera só maravilha. Ei, pare com isso, larga essa síndrome judaica de lado. Deus quer abençoar todo mundo. Então Deus está na Assembleia, Deus está na Presbiteriana, Deus está na Wesleyana, Deus está na Batista. Deus está onde tem um povo que adora o seu nome e que louva seu nome. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Cuidado com essa síndrome exclusivista, porque Jesus não gosta disso. Deus só está aqui, Deus só me usa. Deus, olha o que diz o texto. Lucas capítulo 4, nós estamos lendo Lucas 4, não é isso? Então ele vai citar o exemplo de Naamã. Aí olha o versículo 28, Fernando, tu que gosta das reações quando Jesus fala. Olha o versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de quê? De ira. Você está achando que quando Jesus pregava, ele recebia aplauso? Que quando Jesus pregava, as pessoas davam glória a Deus? Ele está pregando numa sinagoga. E sabe qual é a reação do auditório? Raiva, ira, porque ele está ferindo o orgulho deles. Aleluia. Hoje a gente quer pregador que fica bajulando o nosso ego. Pessoas todas erradas em pecado que entram na igreja e receber uma massagem no ego. Ei, com Jesus não tinha isso. Ele entrava na sinagoga, descortinava a palavra e causava ira naqueles que ouviam ele. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Jesus não era de massagear ego, não, de apoiar erro, não. Não, e aí causou ira. E olha o que diz versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Não se sentiram satisfeitos em expulsar ele da sinagoga. Expulsaram ele da cidade. Deixa eu te falar uma coisa. Qual cidade? Nazaré, aonde ele cresceu. Expulsaram ele da cidade, mas e ela estava edificada sobre um precipício. Eles foram até o precipício para jogar. Eles queriam matar Jesus. Matar por quê? Por aquilo que ele pregou, por aquilo que ele falou. A pregação de Jesus incomodava muita gente. A mensagem de Jesus confrontava muita gente. Hoje tem crente que não quer ser confrontado, quer ser bajulado, quer estar todo errado e quer receber uma palavra de consolo. Não aceita exortação. Que bom que Jesus não vem hoje na sinagoga pregar. Levaram ele para o precipício, porque queriam lançar ele do precipício. Quem queria lançar ele do precipício? Os crentes, os religiosos, os que diziam ter Deus, mas estavam com o coração cheio de ira. E aí Jesus, no versículo 30, ele porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ninguém colocou a mão nele. Foram até o precipício, levando, ele chegou na beira do precipício. Ele passou pelo meio deles e foi embora. Ninguém tocou nele. Autoridade. Oh glória. Quem está me entendendo que eu estou pregando nesta manhã, diga glória a Deus aí. Então esse exclusivismo judaico incomodava Jesus, tá? E as pessoas daquela época também tinham até receio, porque muitos deles, se aceitassem a mensagem de Jesus, aceitassem a palavra de Jesus, seriam excluídos da congregação, seriam excluídos da sinagoga. Olha o que diz, vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 9, abre a Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 18.
Abra sua Bíblia aí. Estão gostando? Vai dando glória a Deus aí. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 18. Olha o que diz o texto. Jesus tinha acabado de curar o quê? Um cego. Aí no versículo 18 diz assim: os judeus porém não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Eles não acreditaram que Jesus tinha feito milagre. Eles olharam e disseram: não, esse cara nunca foi cego, isso aí é mentira, ele está inventando isso. Mas Jesus tinha curado o cego. Aí no versículo de número 19, e perguntaram-lhe dizendo, chamaram o pai, para saber se o rapaz era cego mesmo, e perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como ele está vendo agora? Perguntaram para o pai. Aí no versículo 20, seus pais responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Versículo 21, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, versículo 22, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Está vendo por que os pais não tiveram coragem de testemunhar que Jesus tinha curado o filho? Porque tinham medo, porque se alguém confessasse que Jesus tinha feito algum milagre, era expulso da sinagoga. Então esse exclusivismo judaico é que Jesus vai condenar, é que Jesus vai apontar o erro desse exclusivismo judaico. Vamos voltar aqui para a nossa revista, acompanhe comigo por favor, a derrubada da parede da separação. Diz assim: o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Peraí, deixa eu falar algo. Isso é muito fácil, não sei se vai dar tempo de nós estudar toda a lição, mas preste atenção, eu não posso pular isso aqui. No tempo de Jesus foi construído um muro que separava os gentios, eles não podiam entrar nem no pátio do templo, nem no pátio. O autor aos Hebreus escreve que por meio de Jesus, não, peraí, deixa eu beber uma água, peraí, deixa eu beber uma água. Para quem conhece a história judaica, o templo de Israel tinha um local, tinham vários locais, várias dependências. Uma delas era aonde eles acreditavam estar a presença de Deus, ou que se manifestava a presença de Deus. Era o Santo dos Santos, o lugar mais santo que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Depois nós tínhamos o santo lugar, depois tínhamos outros dependentes. E o gentio, o ímpio, ficava lá na rua, lá na calçada, lá fora, porque ele não pode entrar. O autor aos Hebreus escreve que por meio de Jesus, os gentios, que só podiam ficar do lado externo do templo, agora tinham o direito de entrar no Santo dos Santos. Meu Deus do céu, peraí, gente, para a gente estudar isso é muito fácil, mas falar isso para um judeu, que o Santo dos Santos, o lugar que eles consideravam mais sagrado, que era onde eles criam que a presença de Deus se manifestava, e isso era verdade no passado, né? No tempo de Jesus já não tinha mais essa glória no Santo dos Santos, porque a glória era do próprio Cristo, tá? Mas depois a gente fala sobre isso, mas vamos lá, preste bem atenção. O autor aos Hebreus vai dizer que por meio de Jesus, o caminho foi aberto, e o local mais santo do templo, que era o Santo dos Santos, a cortina que separava foi rasgada, foi aberto o caminho, e agora o homem tem acesso a Deus. Tem alguém me assistindo e dando glória a Deus aí. O caminho a Deus está aberto, e quem abriu este caminho? Aquele que é o próprio
o caminho. Quem? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele abriu o caminho, e Ele é o próprio caminho para o homem se encontrar com Deus. Vai dando glória a Deus, você que está me assistindo nessa manhã. Então, antes de Jesus, nós estávamos perdidos. Estávamos no pátio externo, Eliseu. E agora, por meio de Jesus, nós podemos entrar no lugar mais santo. Aleluia. Pastor, onde está isso? Mostre isso na Bíblia. Vou mostrar. Abra a tua Bíblia, por favor. Em Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo 14. Hebreus, não deixe de abrir não. Você está estudando a Bíblia hoje. Você está se alimentando da palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 4, a partir do versículo 14. Localize aí, por favor, e vamos meditando na palavra de Deus. Olha o que diz o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus é terrível. Ele é terrível. Ele diz assim: visto que temos. Quem é que tem? Os crentes. Ele está falando aos crentes. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Nós não temos um sumo sacerdote como Israel tinha. Nós temos um grande sumo sacerdote. Aleluia. Pastor, peraí, é tanta coisa para falar em tão pouco tempo. O sumo sacerdote era aquele que mediava entre o homem e Deus. Era ele que fazia mediação. Ou seja, a pessoa só poderia ter acesso a Deus por meio do sumo sacerdote. E quem é o nosso sumo sacerdote? É o grande sumo sacerdote, Jesus. Olha o que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é? Anás? Não. Caifás? Não. Quem é? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Espera aí. Olha o que diz versículo de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque os sumos sacerdotes tinham pecado, o nosso não tem. Aleluia. Versículo 16. Olha o que ele diz. Cheguemos. Ele está convidando os crentes para se aproximar. Cheguemos aonde? Cheguemos, pois, com confiança aonde, pastor? Ao trono da graça. Peraí. Isso é muito forte, peraí. O que era o trono da graça? O trono da graça, na cultura judaica, a arca da aliança deveria estar no Santo dos Santos. E a arca da aliança era um móvel que Deus orientou Moisés construir lá na saída deles, lá no Egito. No deserto eles vão construir esta arca. Esta arca representa a glória de Deus. E esta arca deveria ficar no Santo dos Santos, o lugar mais santo do ambiente santo. Essa arca tinha uma tampa toda de ouro, que era chamada de propiciatório. Era uma tampa. A arca era feita de madeira, que representava a humanidade de Cristo, revestida de ouro, porque representa a realeza de Cristo. E tinha uma tampa de ouro, toda de ouro, com 2 anjos que estavam com as suas asas estendidas, uma em direção à outra. Então tinha um anjo de um lado da tampa e um anjo do outro. No meio, entre as 2 asas, era chamado aquele local entre as 2 asas dos anjos, na tampa do propiciatório, na tampa da arca da aliança. Aquele local entre as 2 asas era chamado de trono da graça, porque acreditava-se que Deus vinha e se posicionava entre os 2 anjos. Por isso que os 2 anjos apontavam as asas para aquela direção e curvavam a cabeça. Então eles acreditavam que Deus descia sobre aquele local, e aquele local era chamado de trono da graça. Era onde Deus manifestava a sua glória. E o autor aos Hebreus vai dizer: cheguemos, pois, com confiança aonde? Ao
trono da graça. Ou seja, onde está o trono da graça? Estava no local santo, no santo dos santos, no interior do templo, aonde nenhum gentio nunca ousaria pisar se não morresse. Aí o autor aos Hebreus diz: pode entrar, o caminho está aberto, pode entrar, e vai até o santo dos santos e se aproxime do trono da graça. Aleluia. Quem está recebendo esta palavra, diga glória a Deus aí. O caminho, é por isso, eu não sei se você sabe disso, é por isso que quando Jesus bradou na cruz, quando Jesus estava morrendo na cruz, que ele disse: tetelestai, está consumado. E quando ele brada na cruz, entregando a sua vida, o véu do templo, lá no templo, o local que ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, que era fechado por cortinas de couro de animais grossíssimas, rasgou-se como uma seda, de alto a baixo. Quando Jesus morre, o véu é rasgado. Deus estava dizendo: ei, através da morte do meu filho, eu estou abrindo o caminho para que o homem tenha acesso a mim. Glória, tem alguém dando glória a Deus? Tem alguém dando? Então Deus, Jesus, através da morte de Jesus, do sangue derramado na cruz, o caminho para o homem até Deus foi aberto. Agora, por meio de Jesus, você não precisa mais de Pedro, nem Maria, nem nenhum mediador, nem medianeira, nenhum santo, nem santa. Através de Jesus, unicamente Jesus. Foi Ele que morreu, não foi mais ninguém que morreu por nós, foi Ele. E através da morte dele, nós temos acesso a Deus. É por isso que quando a gente vai falar com Deus em oração, como é que a gente ora, irmãos? Crentes do discipulado, como é que nós oramos? Em nome de Jesus. É que no nome de Jesus o caminho é aberto. No nome de Jesus nós temos acesso a Deus. Tem alguém me assistindo e dando glória a Deus nessa manhã? Tem alguém dando glória a Deus? Tem alguém me assistindo e dando glória a Deus aí? Então, querido que está me assistindo, você que está nessa escola dominical, aproveite, porque o caminho para Deus está aberto, o acesso a Deus está aberto. Só fica fraco quem quer, só fica desanimado quem quer, só sai do caminho quem quer. Por quê? Porque o caminho está aberto. Então o Senhor está nos ensinando que esse exclusivismo, essa parede que separava as pessoas de Deus, construída pelos judeus, um judeu veio desfazer essa parede. Que judeu? Jesus. A parede construída pelos judeus foi derribada. Por quem? Por um judeu. Ele veio desfazer essa parede da separação. Oh, glória a Deus, tá? E essa parede, ela foi construída pelos judeus, não apenas a parede física do templo, mas também no cotidiano judaico, existia uma grande parede que separava as pessoas dos judeus, principalmente por causa dos mandamentos cerimoniais, todos os rituais, muitos deles criado pelos judeus, que separava-os das pessoas do mundo. As pessoas não tinham acesso a Deus, porque os judeus, com seus princípios, com seus costumes, separavam as pessoas de Deus. Gente, isso é muito forte, hein? Isso é muito forte, hein? Vamos ver isso aí? Conceito da lei dos mandamentos. Está no versículo 15, Gabriela. Agora Efésios, capítulo 2, versículo 15. Na sua carne, acompanhe comigo o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 15. Na sua carne, carne ali diz o quê? No seu corpo. No seu corpo, ele desfez a inimizade. A inimizade de quem? Dos homens com Deus e dos judeus com os homens. Olha que coisa linda. Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Essa lei dos mandamentos é que separava os homens de Deus. E que os mandamentos eram esses? Eram os cerimoniais. Não eram os mandamentos, porque a gente precisa entender, quando a Bíblia se refere à lei, existe a lei cívica de Israel, a lei moral,
e a lei cerimonial. Qual tipo de lei separava os homens de Deus? As leis cerimoniais de Israel, tá? Separava, e ele vai dizer assim: na sua carne desfez a inimizade. Olha lá, isto é, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Peraí. O senhor está dizendo que Deus pegou os judeus, sim, e os gentios, os dois povos que tinham na terra, os que acreditavam ter Deus e se fechavam para os outros não terem Deus. Isso. Aí Deus pega os dois e faz um só ser, um só homem. E quem é este homem que Deus faz a partir de Jesus? Se chama igreja. Agora não tem mais judeus e gentios. Nessa dispensação só tem um povo salvo. Não é os judeus nem os gentios, é a igreja. Oh glória, e se você faz parte desta igreja, que vai morar no céu, que tem acesso a Deus, oh glória, então dá glória ao nome do Senhor comigo nesta manhã. Então ele vai criar, tá? É por isso que tem um texto muito interessante na Bíblia, que fala sobre isso, essa questão, daqui a pouco eu vou citar para vocês, em Gálatas, porque Paulo fala muito disso em Gálatas, que Jesus rompeu essa separação, que agora em Jesus não tem nem grego, nem gentio, nem judeu, porque todos são um. Aleluia, todos têm acesso a Deus, não tem mais exclusivismo. Tem gente que se acha muito espiritual e se acha exclusivo, que parece que Deus só está com ele, Deus só revela para ele, Deus só mostra para ele. Ei, deixa eu falar, desce desse pedestal, desce, você não é dono de Deus não. Tem gente que acha que Deus só está com ele, que Deus só fala com ele, que Deus só mostra para ele, que Deus só revela a ele. Desce um pouquinho aí, porque Deus fala com todos, Deus revela quem ele quer, Deus se mostra quem ele quer. Deus abriu o caminho por meio de Jesus para todos que quiserem. Aleluia. Tem alguém me assistindo aqui nessa manhã? Tem alguém me assistindo? Então a gente precisa entender isso. No tópico de número 1, eu estou encerrando o tópico de número 1. Abre para mim Colossenses, Filipenses, abre em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 16. Então, através de Jesus, essas questões pragmáticas da fé vai ser canceladas. Através de Jesus, esses ritos vão ser cancelados. Olha o que diz Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então ninguém não deve nos julgar. Você não pode ir a Deus porque você não participa das festas religiosas, porque você não foi circuncidado, porque você não... E engraçado, né? Perdoe aqui, eu vou aproveitar que eu estou numa live, e aí tem muita gente me assistindo. Eu tenho umas igrejas que você entra, que você não sabe se está numa sinagoga. Gente, o que está acontecendo com a igreja evangélica? Pastores vestidos de sumo sacerdote. O que está acontecendo com a igreja evangélica? Nós estamos retrocedendo na fé. Você entra dentro da igreja, tem candelabro, bandeira de Israel, a cruz, a estrela de Davi. Pastores estão querendo transformar a igreja numa sinagoga. Tem igrejas que têm um cúmulo de ter a Arca da Aliança. A Arca da Aliança pirateada da China. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A Arca da Aliança não existe mais. O próprio Deus a recolheu. A Arca da Aliança era um objeto único, exclusivo de Deus. E nós estamos trazendo esses objetos estranhos para dentro da igreja. Será que Deus aceitaria ver um plágio da sua Arca da Aliança? Que isso? Estamos transformando a igreja numa sinagoga. Pastores transformando a igreja em sinagoga. Pastores com rituais judaicos dentro da igreja.
Será que nós precisamos voltar a ser judeus para ser salvos? Será que Jesus não abriu o caminho? O acesso não foi aberto por ele? E este caminho não é suficiente? Este sangue não é suficiente? É suficiente. Nós não precisamos ficar copiando estilo de vida judaico para entrar no céu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pastor se vestindo de sumo sacerdote, colocando até o quepá na cabeça, que vergonha! Com rituais religiosos judaicos dentro do templo, isto é uma vergonha. O povo parou aqui, as pessoas que estão comentando aqui, eu não consigo ver. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Então, se você participa de uma igreja dessa judaica, procure uma igreja séria. Procure uma igreja séria. Você chega na igreja, tem uma arca da aliança em cima do altar. Será que Jesus não é suficiente? Oh, glória, glória. Quem dá a me entender, diga glória. Será que Jesus não é suficiente? Precisamos ter os elementos do judaísmo dentro da igreja. Jesus é suficiente. A nossa fé é suficiente. Nós não precisamos desses elementos para crer. Nós cremos na palavra. E a palavra de Deus é suficiente para nós. Quem entende isso vai dando glória a Deus aí. Oh, glória. Conheço pastores amigos que tive no passado, que de tanto ficarem influenciados pela cultura judaica e pelo exclusivismo judaico, se distanciou da fé e se desviou do caminho. Transformou a igreja numa sinagoga. Que vergonha! Nós não precisamos disso. Nós não necessitamos disso. Jesus para nós é suficiente. A glória dele é manifesta invisivelmente. A gente sente a presença, a gente sente a glória. Vamos continuar. Então cuidado, tá, com esses apetrechos que é vendido aí, tá? Estão vendendo a arca da aliança para um monte de gente, vendendo candelabro, vendendo a estrela de Davi, que são as coisas esquisitas dentro da igreja evangélica. Vamos continuar. Então Cristo, continue comigo, vai acompanhando, vai dando glória a Deus. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas vai dando glória a Deus aí. Oh, glória a Deus aí. Eu acho que se Paulo voltasse, Eliseu, se Paulo pudesse vir hoje, e em algumas igrejas, Paulo ia se assustar. Ia se assustar, vai dizer, que é isso aqui? Copiaram até o templo de Salomão, agora tem até um templo pirata de Salomão. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E um monte de crente fazendo tour, fazendo romaria para ir no templo de Salomão. Toma vergonha nessa tua cara. Se converte a Jesus. Fazendo romaria para ir no templo de Salomão. Templo de Salomão em São Paulo. Ah, por favor, né, irmão? Que vergonha, uma abominação dessa. E o povo de Deus batendo palma e elogiando uma construção herege dessa. Por favor, né, queridos? Está na hora de levantar uma voz profética na terra. Está na hora de levantar os profetas, como levantou Elias, para proclamar a palavra do Senhor. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos dando glória a Deus. Já estou encerrando. Tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Está no versículo 15. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada. E de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Cristo, a partir dele, vai haver uma mudança. Esse exclusivismo judaico vai acabar. Não vai haver mais esse exclusivismo judaico. Ele vai criar um novo povo. Ele chama de igreja. É o seu povo, é a eclésia, é um grupo retirado do meio para fora. Oh glória, oh glória, oh glória. Que não precisa mais de candelabro, que não precisa mais da arca da aliança, que não precisa mais da estrela de Davi, que não precisa mais dos apetrechos religiosos da Umbanda, do Candomblé. Não, não, não. Há um povo liberto que só precisa da palavra, e que a palavra é suficiente. Aleluia. Aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Essa escola dominical está forte, hein? Vai dando glória a Deus aí. Nós só precisamos da palavra, a palavra é suficiente. Vamos continuar. Então Jesus vai trazer a paz. E essa paz, exatamente, é a paz entre Deus e o homem. Nós estávamos sem paz com Deus, mas Jesus, por meio dele, ele nos trouxe paz. Paz de vivermos num relacionamento harmonioso, porque paz é isso, relacionamento
harmonioso. A palavra paz no hebraico é shalom, e no grego é eirene. É um relacionamento pacífico. Com quem? Com Deus. E quem nos proporcionou isso? Jesus. Jesus, oh glória. Tem gente dando glória a Deus na escola dominical, oh glória. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, tal. Cristo é o motivo da nossa paz, está na nossa revista. Paulo declara que Cristo é a nossa paz, está no versículo 14. Ali, Gabriela, bota pra gente aí, no versículo 14, porque Ele quem? Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só. Agora não tem mais esse exclusivismo, só tem um povo. Deus só tem um povo na terra. E qual é o povo que Deus tem? A igreja. A igreja é o povo de Deus na terra. E se você faz parte desse povo, dê glória a Deus. Pastor, qual a igreja? Qual a igreja? É a igreja Assembleia? É a Batista? Não é nenhuma delas. E são denominações humanas. A igreja que vai para o céu é a igreja, é o povo que tem o nome registrado no livro da vida, que tem o Espírito de Deus dentro de si. É este povo chamado igreja que vai para o céu. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Então o Senhor tem agora um só povo, tá? E este povo é a igreja do Senhor. Ele nos deu esta paz. Ele fez com que nós experimentássemos esta paz, o shalom. É por isso que nós temos prazer e podemos fazer com muita alegria, dizer assim: a paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Nós temos essa. Eu estou vendo um monte de gente aí, gente ímpia, gente com cigarro na boca, gente bebendo. E a paz, querido. Agora a paz virou um jargão. Gente ímpia está dando paz. Ei, só pode dar a paz verdadeira quem tem ela. E quem tem ela são os crentes. Estes sim têm a paz. Eu estou vendo um monte de gente mundana, com adultério, com mulher na rua, uma prostituta, dizendo a paz, querido, porque a paz virou um jargão. Mas só tem a paz os salvos, só tem a paz aqueles que vão morar no céu, só tem a paz aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Isso não é exclusivismo, não, isso é Bíblia. Bíblia, eu estou vendo muita gente dando a paz, gente ímpia dando paz. A paz virou um jargão agora, até entre pessoas idólatras, a paz. Mas a paz verdadeira, a paz que Jesus dá, Ele só dá para um povo. A igreja de Jesus tem a paz. Por isso eu te cumprimento nesta manhã com a paz do Senhor. Oh glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então vamos lá. É pena que o tempo é pouco. Eu estou aqui, de vez em quando você vê eu olhando para lá, é o relógio. Tem um relógio aqui do meu lado e eu não posso ultrapassá-lo. Olha o que diz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Olha o que diz. Colossenses capítulo 3, versículo de número 11. Nós já lemos, então vamos ler outro. Gálatas, então bota Gálatas para mim. Gálatas, capítulo 3. Gálatas fala muito sobre isso. Capítulo 3, versículo 28. Por favor, Gabriela, me ajude aí. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 28. Eu estou vendo o povo de Deus dando glória a Deus aqui. Estou vendo o povo de Deus dando glória a Deus aí com alegria. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz. Vamos ler, Gabi, a partir do 26. A partir do 26, para que você entenda melhor. Diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quem é filho de Deus? Aqueles que têm essa fé. E esta fé foi implantada em seu coração quando ele se decidiu por Jesus. Então todos que se decidem por Jesus recebem esta fé que os torna filho de Deus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. A partir do momento que nós fomos imergidos, batizados é imergidos em Cristo. Nós fomos revestidos de Cristo. Aí Paulo diz assim no versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho,
nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Ele quebrou a barreira da separação. Agora em Jesus não tem mais um povo exclusivo de judeus, de gentios. Não, só tem um povo, é a igreja. Isso não há mais discriminação. Ele quebrou com a barreira da discriminação. Jesus quebrou com a barreira do preconceito. Em Cristo, homens e mulheres, jovens e adultos, ricos e pobres, negros e brancos, intelectuais e analfabetos, todos têm acesso a Deus, independente de sua questão social, independente de sua classe social, independente de sua condição econômica, independente de qual país você veio, de qual cidade você nasceu, de qual continente você é. Em Cristo todos nós temos acesso a Deus. Alguém está dando glória a Deus? Tem alguém dando glória a Deus nessa manhã comigo? Glória. Deus não tem povo favorito. Pare com essa besteira, dizer que Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro coisa nenhuma. Deus não tem nação predileta. Vamos parar com essa bobeira de dizer, porque Deus não tem nação predileta. Deus tem um povo predileto. E o povo de Deus predileto é a igreja. É a igreja espalhada por este mundo em todos os continentes. Na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, na América. Deus tem um povo espalhado na terra que ele chama de igreja. Deus não tem país favorito. Deus não tem cidade favorita. Deus não tem gente. Deus tem o seu povo. A gente vê umas bobeiras aí, umas bobeiras de gente dizendo que Deus é brasileiro, que Deus não tem nação predileta. Não, porque Deus é o Deus do povo dele, da igreja. Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E ponto final. Aleluia. Então em Cristo Jesus, está em Romanos, vamos ver Romanos capítulo 10. Tem gente estudando a Bíblia. Tem gente comigo aqui nessa manhã estudando a palavra de Deus. Eu estou feliz por isso. Estou feliz por esse povo que está estudando, gente que ama a Bíblia. Eu louvo a Deus por sua vida. Você que está com a gente aqui assistindo essa live, estudando a palavra, responsável, se alimentando da palavra. Deus seja louvado por sua vida, pelo compromisso que você tem. É agora, é nesse tempo de internet, que a igreja está fechada, e não pode ter, é que a gente vai ver quem é crente e quem não é, quem é fiel e quem não é. Porque uma coisa é aparecer na igreja para mostrar para o pastor, e outra coisa é ser fiel a Deus. Romanos capítulo, muitas máscaras vão cair nesse tempo de pandemia. Romanos capítulo 10, versículo 11, porque diz assim, porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, portanto não há diferença entre judeu e grego. Meu Deus, Paulo é louco falar um negócio desse, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Meu Deus, vai dando glória a Deus aí, vai dando. Paulo arrebenta com o preconceito judaico. Paulo diz, acabou, não há mais muro. Jesus desfez toda a inimizade, Jesus jogou por terra as separações, e agora para ele só há um povo, a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Para nós encerrarmos essa manhã de estudo da palavra de Deus, porque a voz vai embora, irmãos, a voz da gente vai embora aqui. A gente não levanta muito o som do microfone, então a gente fica com a voz, a garganta termina a live, a gente está com a garganta queimando. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Me perguntaram aqui, e o povo de Israel? Deus tem um propósito. Nós estudamos que existem dispensações. Nessa dispensação que vivemos hoje, Deus não tem um povo exclusivo, Deus só tem um povo, a igreja. Após o arrebatamento da igreja, após a igreja ser retirada da terra, Deus agora vai voltar os olhos para um povo, para os judeus, para Israel, tá? Por quê? Porque o povo exclusivo já foi tirado, a igreja.
Então, depois do arrebatamento da igreja, os olhos de Deus voltam para Israel por causa da promessa que Deus fez a Abraão de abençoar sua descendência. Ok? Então, nessa dispensação que vivemos, Deus não tem mais um povo exclusivo. Judeus e gentios estão debaixo da mesma promessa. Nós estamos debaixo da mesma promessa dos judeus nessa dispensação. Quando Deus levar a igreja, que vai ser constituída de judeus e gentios, Deus levar a igreja, aí Deus vem para cumprir as promessas a Israel, após o arrebatamento da igreja. Neste período em que vivemos, Deus não tem mais um povo exclusivo, de judeu e gentio. O único povo exclusivo de Deus nesse período é a igreja do Senhor. Amém? Eu espero ter sido claro. Vamos lá, capítulo de número 3, para encerrarmos. Nós estamos encerrando aqui esse último capítulo. Pela cruz reconciliou com Deus num corpo. Então a cruz de Jesus, gente, fez com que nós nos reconciliássemos com Deus. Mas pastor, é possível alguém não estar reconciliado com Deus? É possível alguém ser inimigo de Deus? Abra sua Bíblia, Tiago capítulo de número 4, Tiago 4:4, diz assim a palavra de Deus. Tiago 4:4, olha o que diz a palavra: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você percebe aqui. E esta inimizade foi desfeita. Por quem? Por Jesus Cristo. Através da morte dele na cruz, nós que éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Nós que estávamos condenados ao inferno, somos predestinados ao céu. De inimigos, passamos a ser filhos. Meu Deus do céu. Dá um glória a Deus aí que Jesus fez na tua vida. Dá um glória a Deus aí. Então, quem fez isso, pastor? Cristo. Está no tópico 3 da sua revista. Eu estou encerrando. Tópico 3, no tópico 3 está escrito assim: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O rei era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então o Senhor, Ele passa por tudo que passou por nós, nos livrando da maldição. Qual seria a maldição? A maldição de sermos inimigos de Deus. Aleluia. E na cruz, então, Ele leva o nosso pecado e nos torna amigos de Deus. Ele paga a dívida que tínhamos. Nós tínhamos uma dívida, nós tínhamos um débito, nós tínhamos algo para pagar, mas Ele vai pagar por nós. Ele vai cumprir a pena por nós. Ele vai levar a nossa dívida. Ele vai ser moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, diz Isaías, fomos sarados. Levanta a mão, dá glória a Deus aí, dá glória a Jesus Cristo nessa manhã, dá glória ao Senhor nessa manhã. Então nós somos reconciliados com Deus. O texto diz, reconciliados pela cruz. A cruz nos reconciliou com Deus. Foi através da cruz, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequência vitoriosa sobre a morte, que possibilitar a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, e que também evangelizou a paz para vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, está até interessante, 2 Coríntios capítulo 5,
Abra sua Bíblia, eu já estou encerrando. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Olha só que texto lindo. Prepara a Bíblia aí, eu já estou encerrando para a gente orar. Acharam? 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 18, assim. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Agora nós somos usados por Deus, para que outras pessoas também se reconciliem com Deus. Deus nos dá a palavra, Deus nos dá a mensagem, Deus nos dá o poder para nós levarmos esta mensagem e levarmos as pessoas que hoje estão longe de Deus a se reconciliar com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que o Senhor fez. Então você foi chamado. Agora que você se reconciliou com Deus, agora que você é filho e que você foi transformado, agora você tem uma missão. Qual? Ser também alguém que vai ser usado por Deus para trazer pessoas, para reconciliar pessoas com Deus. Fale do amor de Deus, pregue a palavra, testemunhe o que Jesus está fazendo na tua vida, convide pessoas à salvação, deixa Deus te usar com poder e autoridade. Quem está recebendo esta palavra, diga glória a Deus. É isso. Ele nos deu o ministério, está ali, ó, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele espera que nós venhamos ser utilizados por Ele neste ministério de levar outras pessoas a se reconciliar com Deus. Tem muita gente hoje que está longe de Deus, que está afastado de Deus, que está vivendo na condição de inimigo de Deus, e é nossa missão levar a mensagem da reconciliação. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. E para encerrarmos esta manhã tão gloriosa de estudo da palavra, para encerrarmos, capítulo 3 do tópico 3 da revista, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. E no versículo 14 destaca a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios. Então, para encerrar, Jesus, a obra da cruz dele foi perfeita. 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 Ele reconciliou os homens com Deus e reconciliou os judeus salvos com gentios. Não há mais barreira. Jesus derribou a parede de separação. Pode preparar para a gente aí. Jesus derribou a parede de separação. Nós estamos separados. E eu quero encerrar glorificando a Jesus por isso. Eliseu, nós estamos separados de Deus. Aí o Senhor veio, Jesus veio e nos aproximou de Deus. Quebrou a barreira da separação. Levou todos os nossos pecados no madeiro e fez de nós uma nova criatura. Aleluia. Tem alguém que aí na sua casa, no Facebook, está dando glória ao Senhor. Eu queria que você nessa manhã comigo glorificasse a Deus por aquilo que Jesus fez no Calvário, por aquilo que Jesus realizou no Calvário. A obra perfeita foi consumada. É por isso que nós cristãos não precisamos mais oferecer animais para Deus. A gente vê algumas religiões, principalmente de matriz afro, fazendo sacrifícios com animais, ofertando animais para Deus. Nós não precisamos mais, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Nenhum sacrifício que façamos nessa terra vai substituir o perfeito sacrifício que foi feito lá no Calvário. O Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz.
o seu sangue foi derramado, e através dessa morte, a parede que separava foi rompida. Foi rompida. Rompida. Foi rompida. A parede da separação foi rompida. Ele abriu o caminho, rasgou o véu do templo, de alto, percebam, de alto a baixo. Abriu o caminho e nos convida a se achegar. Eu queria dizer uma coisa para você que está aqui: se achegue mais a Deus. A única pessoa que pode impedir você de se achegar mais a Deus é você mesmo, porque Deus está dizendo para você nesta manhã: vem, filho, se aproxima mais, chega mais perto, chegue mais, não fique distante, não fique longe, chegue mais. Jesus abriu o caminho, e Ele é o próprio caminho. Ele nos deu essa paz. É por isso que Ele disse aos discípulos no Evangelho de João: deixo-vos a paz. Que paz é essa, pastor? Esta paz entre o homem e Deus. Oh glória, oh glória. Paz não é ausência de conflito, gente. Paz não é você não ficar agitado, temeroso. As pessoas compreendem muito mal a paz que Jesus deu. E a maior paz que o Senhor nos deu foi a nossa harmonia entre a relação entre nós e Deus. Foi esta. No mundo nós vamos ter aflição, no mundo vamos ficar inquietos, no mundo vamos ter preocupações. Não significa dizer que a paz foi retirada. Não, a paz que Jesus falou é a harmonia entre o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho e você tem paz com Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Tem gente achando que essa paz que Jesus disse é para a gente viver zen, né? Aquela pessoa que fica zen o tempo todo, tô com paz. Não é nada disso. Não é nada disso. Estão interpretando mal. Não é nada disso. Paulo passou por aflição, ficou nervoso, ficou abatido, ficou triste, ficou angustiado. Teve momentos que teve ira. Então, paz não é ausência de conflito e nem neutraliza nosso temperamento. A paz que Jesus veio nos dar é o nosso relacionamento com Deus. Paz entre nós e Deus. Paz entre nós e o próximo. Possa ser que alguém não goste de você. Possa ser que pessoas vão te proporcionar coisas ruins. Mas no que depender de você, você vai sempre lutar para ter paz com todos. Isso não depende de nós. Mas a paz que o Senhor nos dá também nos concede a condição de vivermos em paz com as pessoas, de evitarmos as discussões, de evitarmos brigas, confusões, porque nós estamos na paz do Senhor. Mas essa paz não isenta-nos de ficarmos aflitos, angustiados, preocupados. Não, somos humanos, somos seres humanos. A maior paz que Jesus nos deu na cruz foi a paz no nosso relacionamento com Deus. Você pode estar aflito, angustiado, preocupado. Você dobra os joelhos, fala com Deus, Deus te ouve. Porque a paz entre você e Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra nesta manhã. Gabriela, bota o fundo aí que a gente vai orar ao Senhor. Eu queria que você, que está me assistindo aí, coloque a mão no coração, para a gente orar, para a gente falar com Deus agora. Senhor, nós queremos te louvar. Por esta manhã temos aprendido que o Senhor derribou o muro que nos separava, o muro que nos tirava da presença do Senhor. Tu removeste, abriste o caminho para Deus. E hoje, Senhor, nós temos acesso no mesmo Espírito. Judeus, gentios, têm o mesmo caminho para chegar ao céu, Jesus Cristo. Nós queremos te louvar, Senhor, porque quem fez isso foi o Senhor Jesus na cruz. Nós não merecíamos, mas pelo teu grande amor, fizeste isso por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor.
que aqueles que estão afastados, que aqueles que estão nos ouvindo agora e estão com sua relação com Deus perturbada, rompida, que nesta manhã esta pessoa possa reatar por meio de Jesus a comunhão com Deus, que esta pessoa possa voltar para Jesus, que esta pessoa possa de novo se encontrar com Jesus, que esta pessoa possa de novo se reconciliar com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Oh meu Deus, que pessoas hoje te recebam, te aceitem, voltem para o caminho, e que possam, Senhor, ter paz com Deus. Pai, muito obrigado pela paz que tem nos dado, mesmo em tempos de crise, Tua paz tem inundado o nosso ser. Temos paz com o Senhor, paz com os nossos irmãos, mesmo em tempos difíceis, o Senhor nos concede essa paz. Somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe.